Você precisa conhecer esse retiro em Iowa que eu fiz, é uma experiência que transforma tudo. Quando estive lá, fui tomado por imagens perturbadoras, cenas de violência e uma sensação de estar sendo questionado até o âmago. Era como se algo tentasse invadir minha mente, e eu lutava com todas as forças para resistir. Havia uma presença ali, algo sombrio, que não desejava nada de bom para mim. Em determinado momento, senti uma energia pairando sobre mim, quase como um homem me observando com um olhar de posse, como se quisesse me dominar por completo. Foi aterrorizante. Uma sensação de ódio puro, uma presença maligna que parecia brincar comigo, me empurrando para o desespero. Em um instante, me vi à beira de um penhasco, com o impulso de me jogar. Era como se algo maligno estivesse me manipulando, me levando ao limite, querendo que eu desistisse de tudo. E eu pensava, isso não vai funcionar, você não vai me vencer. Mas a pressão só aumentava. Quando voltei para casa, a sensação de algo me arrastando para um abismo não passou. Escutava vozes dizendo para acabar com tudo, mesmo no meio de uma música de adoração. Era como se algo estivesse ali, sussurrando, insistindo, tentando me quebrar. Foi nesse momento que percebi que estava lidando com algo muito maior do que eu imaginava. Hoje, estou aqui para contar essa história. Meu nome é Chris, e minha busca por respostas espirituais me levou aos lugares mais extremos. Experimentei de tudo: LSD, DMT, ayahuasca, filosofias orientais, meditação, yoga. Nada ficou de fora. Mas a boa notícia é que, depois de tanto procurar, finalmente encontrei o que buscava. E é sobre essa jornada que vamos conversar hoje. Obrigada por estar aqui, Chris. É um prazer ter você conosco. Para começar, quando foi que você começou a questionar o sentido da vida e da morte? O que despertou essa busca espiritual? Acho que tudo começou ainda na adolescência. Cresci em uma família cristã, frequentamos igrejas até mais ou menos os 12 anos. Mas no ensino médio, comecei a questionar a ideia de que só o cristianismo tinha verdade, especialmente com essa história de inferno. Parecia algo ultrapassado, uma narrativa que não fazia sentido para mim. Então, decidi seguir meu próprio caminho, viver do meu jeito. Isso me levou à faculdade, onde experimentei festas, drogas, e comecei a explorar filosofias orientais, yoga e outras práticas espirituais. Por um tempo, fui só um curioso, testando tudo sem me aprofundar muito. Tudo mudou quando meu pai faleceu, em 2013. Eu tinha 27 anos, morava em Nova York e trabalhava com engenharia, desenvolvendo tecnologias para automação e sensores. Na época, estava de férias, dedicando meu tempo a um projeto de tecnologia aplicada à vela esportiva. Foi durante uma regata, a cerca de 160 quilômetros da costa, que recebi a notícia. Estávamos sem comunicação com o continente, exceto por um telefone via satélite, que só deveria ser usado em emergências. Mas naquela noite, acordei com uma sensação estranha, uma urgência de ligar para a equipe. Depois de muita discussão, decidimos fazer a chamada. O clima também estava instável, e não sabíamos se deveríamos abandonar a competição. Mas algo dentro de mim dizia que precisava ligar. Quando atendi, o treinador falou: Chris, ligue para sua mãe. Seu pai sofreu um ataque cardíaco. Liguei para ela pelo satélite e descobri que meu pai já havia falecido. Ele ficou em coma por 1 ou 2 dias, mas não recuperou a consciência. Fiquei preso no mar por 4 dias até conseguir voltar para casa. Foi um período de choque, uma espécie de dormência emocional. Comecei a me perguntar: o que é a vida? O que é a morte? O que acontece depois? Até então, eu me sentia livre, realizado, com um bom emprego, dinheiro guardado, perseguindo meus sonhos. De repente, tudo desabou. A morte me confrontou de um jeito que eu não sabia como lidar. Foi aí que a busca espiritual realmente começou. Viajei pela Europa, tentando fugir da dor, daquela sensação de vazio. Fui com um amigo, conhecemos lugares, nos divertimos, mas quanto mais eu tentava escapar, mais sentia um peso me puxando para baixo, como se algo me impedisse de seguir em frente. Comecei a me questionar: será que há algo errado comigo?
Algo físico, químico, no meu corpo? Fui a médicos, fiz exames, até uma tomografia computadorizada na Índia por $100. O resultado? Você está perfeitamente saudável. Isso me levou a investigar mais a fundo. Comecei a estudar suplementos, deficiências de vitaminas, como a B e a D, fiz testes genéticos, analisei meu metabolismo, tudo para entender o que estava acontecendo dentro de mim. Enquanto tentava corrigir possíveis desequilíbrios, me mudei para São Francisco para trabalhar em uma startup de tecnologia. Foi lá que conheci pessoas e livros que falavam sobre o uso de psicodélicos para a cura. Um deles, chamado O Psicodélico, me chamou a atenção. Como se a realidade que eu conhecia fosse apenas uma camada superficial de algo muito mais vasto e complexo. Naquela primeira experiência com a ayahuasca, senti que algo dentro de mim se partia, não de um jeito doloroso, mas como uma porta se abrindo para um cômodo que eu nem sabia que existia. As visões eram intensas, quase insuportáveis em alguns momentos, mas ao mesmo tempo carregadas de uma clareza que eu nunca havia experimentado. Era como se cada pensamento, cada medo, cada dúvida que eu carregava fosse projetado em uma tela gigante, e eu pudesse finalmente enxergá-los sem filtros. Não era apenas uma viagem psicodélica, era um mergulho em mim mesmo, em camadas da minha mente que eu havia passado anos tentando ignorar. E então, veio o encontro. Não sei se posso chamar de seres, mas foi como se algo ou alguém, uma presença, uma inteligência, se comunicasse comigo de forma direta. Não com palavras, mas com sensações, imagens, uma linguagem que transcendia o racional. Era como se eu estivesse sendo guiado por algo maior, algo que parecia conhecer cada ferida minha, cada pergunta sem resposta. E, no meio daquela confusão de cores, sons e emoções, uma mensagem ficou clara: você não está sozinho nisso. Há mais do que você imagina. Aquela noite mudou tudo. Não porque resolveu meus problemas de uma vez, mas porque me mostrou que a busca por respostas não precisava ser solitária. Que havia um caminho, ou vários, e que eu não precisava ter medo de explorá-los. Quando voltei para São Francisco, carregava uma certeza estranha, a de que a realidade não era apenas o que eu via, ouvia ou tocava. Havia algo além, e eu queria entender o que era. Nos meses seguintes, mergulhei ainda mais fundo. Fui a retiros de meditação silenciosa, onde passei dias em completo isolamento, observando minha mente como se fosse um espectador. Experimentei outras substâncias, como a psilocibina, em contextos controlados, sempre buscando aquela mesma sensação de expansão, de conexão com algo maior. E, aos poucos, comecei a perceber que não eram apenas as substâncias que me levavam a esses lugares. Era a combinação delas com a intenção, com a abertura, com a disposição de enfrentar o que quer que surgisse. Mas nem tudo foi luz. Em um retiro budista no Nepal, algo deu errado. Não sei se foi a privação de sono, a intensidade das práticas ou simplesmente o fato de que, quando você abre certas portas, nem tudo que entra é bem-vindo. Uma noite, durante uma meditação profunda, senti uma presença escura, sufocante, como se algo estivesse se agarrando à minha mente. Não era uma alucinação, era real demais para ser apenas minha imaginação. Era como se uma sombra tivesse se infiltrado no meu espaço, sussurrando coisas que eu não queria ouvir, explorando meus medos mais profundos. Naquele momento, entendi que a jornada espiritual não era apenas sobre paz e iluminação. Era também sobre enfrentar o desconhecido, o assustador, o que não podia ser explicado. E que, às vezes, a cura vinha acompanhada de provações. Mas, mesmo assim, não recuei. Porque, no fundo, eu sabia que não havia volta. Uma vez que você vê além do véu, não consegue mais fingir que ele não existe. Além do que os olhos podiam ver. Não havia como explicar aquelas experiências de outra forma. Elas rasgavam a superfície do real, deixando à mostra algo mais vasto, mais vivo, mais perigoso. E foi essa revelação que acendeu em mim uma fome insaciável. O que existia por trás daquilo? O que se escondia nas frestas da realidade? A curiosidade não era apenas um desejo, era uma necessidade. Como alguém que havia provado o gosto do invisível, eu não podia mais voltar atrás. Então, deixei aquele retiro com uma certeza: precisava mergulhar ainda mais fundo.
Não importava o que encontrasse. Não importava se doesse. Poucas semanas depois, estávamos em um retiro budista de meditação, 7 dias de silêncio e imobilidade. Mas o silêncio, para mim, nunca foi vazio. Ali, entre a quietude dos pensamentos, as visões voltaram mais nítidas, mais urgentes. Não eram alucinações. Eram mensagens. Ou talvez armadilhas. Eu já não sabia distinguir. O que importava era que, naquele momento, eu estava completamente aberto. Sem defesas. Sem filtros. 3 meses depois, veio a terceira experiência com a ayahuasca. E dessa vez, não houve luz. Não houve revelação. Houve apenas escuridão densa, sufocante, como se algo tivesse se enrolado em mim e apertado até os ossos. Uma presença. Não um demônio, não um espírito, mas algo entre os dois. Algo que sussurrava imagens que eu não queria ver, violência, sangue, gritos abafados. E a pergunta que queimava: isso é meu? Isso é real? Eu me debati. Gritei. Tentei expulsar aquilo de mim. Mas quanto mais resistia, mais forte a pressão se tornava. Era como se algo estivesse tentando entrar não no meu corpo, mas na minha alma. E no fim, fiquei ali, exausto, tremendo, com uma única certeza: isso não acabou. Na época, eu tinha acabado de ler O Corpo Guarda as Marcas, aquele livro que explica como o trauma se aloja nos músculos, nos nervos, na memória celular. Era a única explicação que fazia sentido. Talvez eu estivesse revivendo algo antigo, algo que meu corpo nunca havia processado. Então, procurei uma terapeuta especializada em MDMA. Se havia um trauma enterrado, aquela seria a chave para desenterrá-lo. Mas a sessão foi um fracasso. Nada veio à tona. Nenhuma lembrança, nenhum choro liberador. Apenas uma sensação incômoda, como se houvesse algo ali, observando. Algo que não queria ser encontrado. E pela primeira vez, senti medo de verdade. Não do desconhecido, mas do que já estava dentro de mim. Desesperado, voltei ao Burning Man pela terceira vez. Eu precisava de respostas. Precisava de algo que cortasse o ruído, que me mostrasse a verdade mesmo que ela me destruísse. Foi lá que ouvi falar do 5-mel-DMT, a versão mais potente da substância que já havia me levado ao limite. Dizia-se que ela vinha do veneno de um sapo, que era capaz de dissolver o ego em segundos, de te levar até a beira da morte e te trazer de volta. Alguns chamavam de a experiência da morte. Outros, de o portal. Eu não sabia o que era. Mas sabia que precisava disso. Encontrei um homem no meio da multidão, um daqueles tipos que carregam segredos nos olhos. Ele tinha o que eu procurava. E quando ele me ofereceu, eu soube que era um sinal. Não do universo, não de Deus, mas da minha própria necessidade de quebrar. De uma vez por todas. Naquela noite, antes de fumar, fiz uma prece. Não era para Jesus, nem para Buda. Era para algo maior, algo que eu ainda não conseguia nomear. Pedi iluminação. Pedi liberdade. Pedi para entender como servir ao mundo sem ser devorado por ele. E então, veio o aviso. Um aperto no peito. Um não gutural, quase físico. Mas eu ignorei. Porque, naquele momento, eu acreditava que a cura só viria se eu enfrentasse o pior. Se eu atravessasse o fogo. Então, fumei. E o mundo se desfez. Não houve visão. Não houve mensagem. Houve apenas o vazio, um vazio tão absoluto que eu soube, com uma clareza aterradora, que nunca mais voltaria. Que minha mãe e meu irmão me viriam pela última vez. Que eu tinha cometido um erro irreversível. E então, nada. 5 minutos. 10. Uma eternidade. Quando voltei, foi como ser cuspido de volta à realidade. Meu corpo tremia. Minha mente estava em frangalhos. Mas havia algo novo, uma alegria estranha, quase insana, por estar vivo. Por estar ali. Por ter sobrevivido. Mas a verdade era outra. Aquilo não tinha sido iluminação. Tinha sido um colapso.
Um curto-circuito na alma. E quando a euforia passou, o que restou foi o vazio de novo, dessa vez, sem promessas. Eu sabia que precisava de ajuda. Que não podia mais fingir que sabia o que estava fazendo. Então, parei tudo. O negócio. As buscas. As respostas fáceis. Porque, no fundo, eu já sabia, não havia atalho. Não havia substância, guru ou técnica que me salvasse. Só havia o trabalho. E foi assim que, 3 meses depois, conheci uma mulher que se dizia curandeira energética. Ela chegou à casa onde eu morava, cheia de sorrisos e promessas vagas. Eu não acreditava em nada daquilo. Mas, naquele ponto, estava disposto a tentar qualquer coisa. Na primeira sessão, algo aconteceu. Não foi mágica. Não foi milagre. Foi uma sensação como se algo dentro de mim se movesse. Algo que não era eu. Algo que, pela primeira vez, eu conseguia sentir sem medo. E foi ali que entendi, o que quer que estivesse me perseguindo, não era apenas trauma. Era algo mais antigo. Algo que não pertencia apenas a mim. E foi ali que algo se quebrou. Não uma fratura, mas uma rachadura fina, como se uma porta que eu nem sabia que existia tivesse se entreaberto. Não era um alívio completo, longe disso. Mas era a primeira vez que eu sentia, de verdade, que algo respondia. Não eram vozes, não eram visões grandiosas. Era uma presença silenciosa, quase tímida, como se alguém estivesse ali, esperando que eu notasse. E eu notei. Comecei a perceber que, em meio a todas aquelas práticas, rituais e buscas, havia algo que eu evitava olhar de frente, a ideia de que talvez não fosse eu quem estava no controle. Não no sentido de que forças externas me manipulavam, mas no sentido de que havia uma ordem maior, algo que não se encaixava nas explicações que eu colecionava como amuletos. Os livros sobre entidades, os mestres espirituais, os retiros de silêncio, tudo isso me dava migalhas de esperança, mas nunca o pão inteiro. E eu estava faminto. Foi em Bali que essa fome se tornou insuportável. Entre templos de pedra e oceanos que pareciam sussurrar, eu me vi diante de uma verdade simples e brutal. Eu não sabia mais o que estava buscando. As respostas que encontrava eram sempre parciais, como mapas desenhados por mãos diferentes, cada um apontando para uma direção oposta. E no meio disso, uma pergunta começou a me perseguir: e se o que eu preciso não for mais conhecimento, mais rendição? Não rendição no sentido de derrota, mas no sentido de soltar. Deixar de agarrar cada nova teoria, cada nova prática, como se fossem salva-vidas. E foi então que, quase sem querer, eu me vi fazendo algo que nunca tinha feito antes, pedindo perdão. Não a um conceito abstrato de um universo ou a uma energia difusa, mas a algo ou alguém que eu ainda não conseguia nomear. Foi um gesto pequeno, quase desajeitado, como uma criança estendendo a mão para algo que não vê. Mas, naquele instante, algo mudou. Não foi uma revelação estrondosa. Foi mais como se uma correnteza que eu lutava para conter tivesse, de repente, encontrado seu curso natural. Uma paz estranha, densa, como se anos de tensão tivessem se dissolvido em um único suspiro. E pela primeira vez em muito tempo, eu não precisei de provas, de sinais, de confirmações. Apenas soube. Mas a jornada não terminou ali. Na verdade, ela estava apenas começando. Porque, depois daquele momento, as coisas começaram a acontecer de um jeito diferente. Não mais como um turbilhão de experiências desconexas, mas como uma linha tênue, quase imperceptível, que me puxava para a frente. E foi assim que, sem perceber, eu me aproximei de algo que sempre estivera ali, escondido sob camadas de ceticismo, de buscas frenéticas, de noites em claro tentando decifrar o indizível. Algo que, no fim, não precisava ser decifrado. Apenas aceito. A meditação seria o próximo passo lógico, uma forma de aprofundar essa conexão que já parecia tão viva dentro de mim. Mas algo estranho aconteceu. Quanto mais eu me sentava em silêncio, quanto mais tentava esvaziar a mente, mais uma voz insistente ecoava: isso não é para você. Não agora. Não era uma rejeição à prática em si, mas uma urgência que me puxava para outro lugar.
Como se o próprio silêncio estivesse me dizendo que havia algo mais imediato, mais essencial, que eu ainda não tinha encarado. E então, no quarto dia, veio o desespero. Não o desespero das noites sem sono ou das buscas vazias, mas algo mais cru, mais nu. Era como se todas as camadas de autoproteção, o ceticismo, a intelectualização, até mesmo a espiritualidade como um escudo tivessem sido arrancadas de uma vez. Eu me vi diante de uma verdade simples e brutal: eu não sabia quem eu era. Não no sentido filosófico, mas no mais básico, como se até meu nome, minha história, minhas escolhas, tudo isso fosse uma narrativa que eu tinha construído para não ter que olhar para o vazio por baixo. E naquele vazio, não havia mais nada a que me agarrar. Nem o yoga, nem os mestres, nem as experiências místicas. Só restava uma pergunta: e se tudo isso for real? Foi quando a Bíblia, que eu tinha lido com curiosidade até então, se tornou uma necessidade. Não como um livro de respostas prontas, mas como um espelho. Cada palavra parecia escrita para aquele exato momento, não para confortar, mas para confrontar. Passagens que antes soavam distantes ou até ingênuas agora queimavam como fogo. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Não era um convite à culpa, mas à rendição. E rendição, eu descobri, não era fraqueza. Era a única força que fazia sentido quando tudo mais tinha desmoronado. Nos dias seguintes, o silêncio do retiro deixou de ser um espaço de paz e se transformou em um campo de batalha. De um lado, a voz que me dizia para voltar às práticas, aos métodos, à segurança do conhecido. Do outro, uma presença que não se explicava, mas se impunha não com argumentos, mas com uma certeza que doía no peito. Você já sabe. Só precisa parar de fugir. E eu fugia. Fugia para o passado, para as justificativas, para a ideia de que talvez, se eu lesse mais um livro, meditasse mais uma hora, encontrasse mais um guru, tudo se encaixaria. Mas a cada vez que tentava, era como se uma mão invisível me puxasse de volta para o mesmo lugar: Jesus. No último dia, quando finalmente saí do retiro, não havia clareza. Havia algo mais profundo, uma fome. Não por respostas, mas por ele. E foi assim que, sem planejar, voltei para casa e fiz algo que nunca tinha feito antes: fui a uma igreja. Não por obrigação, não por tradição, mas porque algo dentro de mim dizia: aqui. É aqui que você precisa estar. E quando entrei, não foi como nos templos indianos, cheios de rituais e símbolos. Foi mais simples. Mais humano. Mais quebrado. E, de alguma forma, mais verdadeiro. Ali, entre pessoas que não tinham todas as respostas, que riam e choravam e se confundiam como eu, algo se encaixou. Não como um sistema perfeito, mas como um relacionamento. Não como uma doutrina, mas como um convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E pela primeira vez, eu entendi o que isso realmente significava. Não era um alívio mágico, mas a promessa de que eu não precisava mais carregar o peso de ser meu próprio salvador. Que talvez, só talvez, a busca não fosse sobre encontrar algo novo, mas sobre reconhecer o que sempre esteve ali esperando que eu parasse de correr. A entregar-me não por entender tudo, mas por confiar no que acabará de sentir. Não era uma rendição cega, mas o reconhecimento de que, às vezes, a verdade não se explica, ela se vive. E ali, naquele instante, eu vivi algo que nenhuma meditação, nenhum insight psicológico, nenhuma técnica de autoconhecimento jamais me dera: a certeza de que não estava sozinho. Aquela presença que me assombrara não era um fragmento da minha mente, nem um arquétipo a ser integrado. Era real. E mais real ainda era a força que a expulsara com uma simples oração. Não uma oração vazia, repetida como um mantra, mas um apelo sincero, carregado da autoridade de quem já havia vencido o mesmo inimigo. Meu amigo não precisou de argumentos teológicos elaborados, bastou que ele se colocasse entre mim e o abismo recuou. Naquele momento, entendi que a fé não era um conjunto de respostas, mas uma escolha diária de confiar no que não se vê. Não porque fosse fácil, mas porque, depois de tudo que eu havia passado, negar o que acabará de experimentar seria como fechar os olhos para a luz depois de uma vida na escuridão. Eu não precisava de provas, precisava de alívio.
E o alívio veio quando parei de lutar contra o desconhecido e me deixei ser encontrado. A partir dali, as coisas não se resolveram de uma vez. Ainda havia dúvidas, medos, a sensação de que eu estava traindo uma vida inteira de ceticismo. Mas algo havia mudado, eu não estava mais procurando por Deus como quem busca uma teoria, estava aprendendo a reconhecê-lo como quem reconhece um rosto familiar no meio da multidão. E, pela primeira vez, não era eu quem tinha que provar nada. Era ele quem estava me provando, dia após dia, que a batalha já havia sido vencida. Fazer a sua escolha. E ali, naquele momento, eu entendi que não se tratava apenas de acreditar em algo, mas de escolher algo. Não era uma questão de lógica ou de provas, mas de entrega. Porque o amor não se impõe, ele se oferece. E Deus, em sua infinita sabedoria, não me forçou a nada. Ele apenas colocou diante de mim o caminho da vida e o caminho da morte, como havia feito desde o princípio, e disse, escolha. Aqueles dias depois do batismo foram uma batalha. Não uma batalha externa, mas uma guerra dentro de mim. Vozes que sussurravam mentiras, pensamentos que tentavam me arrastar de volta para o abismo de onde eu havia saído. Mate-se, elas diziam. Você não é digno. Isso não é real. E eu, com os punhos cerrados, respondia, mas eu sei quem é real. Eu vi a sua glória. Eu senti o seu amor. E isso é mais verdadeiro do que qualquer mentira que vocês possam inventar. Foi como se, de repente, eu enxergasse o mundo com outros olhos. Não mais como um lugar de sombras e incertezas, mas como um campo de batalha onde o bem e o mal se enfrentavam e onde eu tinha um lado a tomar. E não era uma escolha teórica, não era uma discussão filosófica. Era uma escolha viva, que se renovava a cada respiração. Porque o mal não desiste facilmente. Ele não aceita a derrota. Ele volta, tenta de novo, sussurra, distorce, seduz. Mas Deus também não desiste. Ele não me deixou sozinho naquela luta. Ele me deu armas, a oração, a palavra, a comunidade dos que creem, o próprio sangue de Cristo que me lavou e me fez novo. E então veio a clareza. Aquele momento de reconciliação que eu tanto buscará. Sim, o inferno existe. Não como um castigo arbitrário, mas como a consequência natural da rejeição ao amor. É o lugar onde o mal se isola, onde aqueles que escolheram as trevas permanecem nas trevas, porque foi isso que escolheram. E Deus, em sua justiça perfeita, não força ninguém a amá-lo. Ele apenas oferece a luz e respeita a decisão de quem prefere ficar na escuridão. Mas eu não queria mais a escuridão. Eu tinha provado da luz. E, por mais que as vozes tentassem me arrastar de volta, por mais que a dúvida ainda sussurrasse em meus ouvidos, havia algo mais forte, a certeza de que eu não estava mais sozinho. Que, pela primeira vez na vida, eu não precisava carregar o peso do mundo nos meus ombros. Que havia alguém maior do que eu, maior do que meus medos, maior do que minhas fraquezas. E foi assim que comecei a entender o que significava pertencer. Não era apenas uma crença, mas uma rendição. Não era apenas um conjunto de doutrinas, mas uma relação. Não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tinha. E, aos poucos, aquela batalha interna começou a se acalmar. Não porque o mal havia desaparecido, mas porque eu havia aprendido a lutar. Não com minhas próprias forças, mas com as dele. E hoje, quando olho para trás, vejo que não foi um caminho fácil. Mas foi o único que valeu a pena. Porque, no fim das contas, não se trata de religião. Trata-se de realidade. E a realidade é esta: Deus é real. O amor é real. A vida é real. E a escolha é a coisa mais real de todas. Porque é nela que descobrimos quem realmente somos. E quem realmente queremos ser. Porque a escolha não é apenas sobre decidir, mas sobre se render. E render-se não é fraqueza, é o ato mais corajoso que existe. Porque, no fundo, todos nós chegamos a um ponto em que percebemos, não somos nós que nos salvamos. Não somos nós que damos sentido às coisas. É Ele quem nos encontra, quem nos convence, quem nos guia mesmo quando resistimos, mesmo quando duvidamos.
E essa jornada não termina. Ela se aprofunda. Foi um ano, ou talvez mais, de cura espiritual, de fechar portas que não deveriam estar abertas, de deixar para trás tudo que não era dele. De voltar para casa, de mergulhar na palavra, de aprender a ouvir sua voz em meio ao barulho do mundo. E cada passo foi um presente. Porque ele não apenas se revelou, ele me deu uma segunda chance. Uma chance de viver, não mais para mim mesmo, mas para aquele que me amou primeiro. Hoje, estou em uma estação de espera. Não uma espera passiva, mas uma espera ativa de joelhos, com o coração aberto, buscando raízes profundas em Cristo. Porque o mundo precisa de vozes que falem a verdade, especialmente agora. Precisa de pessoas que tenham caminhado pelo mesmo deserto e encontrado, no fim, não um oásis de ilusões, mas a fonte viva. E é para isso que me preparo, para escrever, para compartilhar, para expor as mentiras que têm enganado tantos. Vejo isso por toda parte nas redes sociais, nos influenciadores que vendem felicidade em forma de cristais, meditação vazia ou promessas de iluminação instantânea. Mas eu estive lá. Eu provei dessas coisas. E sei que, no fim, tudo isso leva ao mesmo lugar, a um vazio disfarçado de sabedoria, a um esforço sem fim para se tornar seu próprio Deus. E Deus? Deus não é um conceito abstrato. Ele é real. Ele é paz. Ele é bondade que não se compara a nada que o mundo possa oferecer. Por isso, meu desejo é simples, que as pessoas entendam que não precisam mais correr atrás de respostas. Que não precisam mais se esgotar tentando fabricar sua própria salvação. Porque a verdade já foi revelada. Ela tem nome, Jesus. E ele não exige que você se esforce até a exaustão, ele apenas pede que você o deixe entrar. Se você está procurando paz, se está cansado de buscar em lugares errados, experimente. Experimente orar. Experimente pedir a Deus que se revele a você. Porque ele responde. Sempre. E quando ele o faz, você descobre que a vida não é sobre se tornar perfeito, é sobre ser amado exatamente como você é. E é por isso que oro hoje, Pai, agradeço por cada pessoa que está ouvindo isso. Por aqueles que estão no meio da busca, por aqueles que estão cansados, por aqueles que já tentaram de tudo e ainda não encontraram. Eu oro para que seus corações se abram, para que suas mentes se desarmem. Que eles vejam que você não é um Deus distante, mas um Pai que espera por eles. Que eles entendam que não precisam estar em nenhum outro lugar, só precisam estar dispostos a dizer sim. E que, nesse sim, encontrem a paz que só você pode dar. Porque, no fim, não é complicado. É simples, creia e receba. E isso já é o suficiente. Em nome de Jesus, amém.